Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pelo teu amor, pela tua graça derramada nos nossos corações todas as manhãs. Te agradeço por todas as mães que o Senhor deixou para nós aqui, nos tornou mães nesse tempo. Te agradeço por esse privilégio, por essa honra que o Senhor nos dá. Obrigada por esse dia que é celebrado o Dia das Mães, e quero te agradecer por todas as mães. Que o teu amor as envolva, que o teu amor as console, as conforte em suas lutas, em suas batalhas, e as abrace em suas vitórias. Em nome de Jesus, que o Senhor abrace agora todas as mães neste momento, para que elas se sintam amadas, protegidas e guardadas pelo Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude agora nessa live. Se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí que me seguem, que estão presentes aí nessa live. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia incrível aí perto dos filhos de vocês. O texto hoje é Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vamos falar um pouquinho de mãe hoje, aproveitar o nosso dia, né, meninas? Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Existe algo no amor de Deus, existe algo no amor de mãe que revela um pedacinho do coração de Deus. Esse texto de Oséias está confrontando o povo que estava num ritmo de adoração e devoção a Deus automático. Eles já sabiam como fazer sacrifícios, os holocaustos, sabiam como fazer os rituais, e faziam isso de forma perfeita. Uns de forma mais elaboradas que outros de forma mais simples, mas eles aprenderam como fazer os rituais para Deus. E aí, Deus confronta o povo, através do profeta Oséias, dizendo que o povo não estava conhecendo o coração dele. E não estava tendo misericórdia, estava apenas adorando na aparência, apenas fazendo holocaustos para as pessoas verem. Porque o que Deus estava querendo receber do povo era, primeiro, ter um relacionamento e ser conhecido pelo povo. Porque você não pode amar o que você não conhece. Você não pode adorar o que você não conhece. Você não pode permanecer diante de algo que você não conhece. Adorar quem você não conhece. E aí Deus confronta o povo através do profeta Oséias sobre isso. Fala assim, olha, misericórdia quero, não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus disse que queria ser conhecido pelo povo. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. E mais nós entendemos qual é o jeito que Ele quer ser adorado. Deus quer mais a nossa presença do que o que a gente pode oferecer em termos de aparência, Mas o povo ficou naquele ritmo, né? E aí, por que eu falo que existe algo no amor de mãe que revela um pedacinho do coração de Deus? Uma mãe, ela está sempre pronta para ouvir, para acolher, para suprir, para perdoar, para permanecer. Os filhos só entendem um pouco o amor de Deus. Não, na verdade entendem bem o amor de mãe, quando eles conhecem aquela mãe. E os filhos só vão conhecer aquela mãe quando eles se tornam pais. Aí que eles vão conhecer de verdade. Porque aí vai entender, minha mãe agia dessa forma, e eu, com o meu filho, não agiria diferente. A minha mãe tá certa. Mesmo que a gente acertava assim meio que no chute, né, gente? Que a gente errou muito. Nós falhamos muito com os nossos filhos. Mas
o amor que a gente tem por eles pesa muito mais do que as nossas falhas. E o bom da gente criar os nossos filhos na presença de Deus é que Deus transforma mal em bem. Então não existe lugar melhor para criar filho do que na presença de Deus. Porque todo mal que você fizer, que você te falhar, que você errar, porque Deus conhece o coração da gente, sabe que a gente falhou e errou, esperando fazer algo bom para os filhos, né? E aí eu queria trazer essa questão de que Deus quer ser amado, quer que nós permaneçamos na presença dele, quer que nós o conheçamos, para a gente entender o agir dele. Às vezes nós nos revoltamos com Deus, nós nos desesperamos com Deus, nós perdemos a paciência, desistimos até de orar, porque não conhecemos a Deus. Quando a gente não conhece a Deus, a gente não entende o agir dele e a gente não tem como permanecer. Muitos filhos que não tinham um relacionamento com a sua mãe bom, era um relacionamento muito difícil, que quando vem a ter o filho, o próprio filho, volta aquela amizade, aquele relacionamento com a mãe que tinha antes, porque começa a conhecer a mãe e entender as atitudes, entender o desespero, o grito. Até eu estava falando eu não gosto de grito, eu não gosto de gritar, não gosto de falar alto, mas eu estava falando com os meus filhos, às vezes eu gritava com eles, mas eu gritava não era porque eu queria desrespeitá-los ou porque queria gritar. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente solta um berro, né, gente? Quando falta argumento, quando a gente se perde, a gente grita, né? E eu não sou disso, de gritar. Mas qualquer mãe, uma hora ou outra, já deve ter soltado um grito. E o grito é mais um desespero de não saber o que fazer, né? Mas assim como nós, como mães, estamos prontos para acolher, para perdoar, para abraçar, nós estamos sempre presentes para o filho, Deus, da mesma forma, está de uma forma até mais intensa, porque ele não dorme, ele não cochila. A gente como mãe dorme, cochila, né, normalmente, mas Deus não dorme. E Deus está o tempo todo trabalhando por nós, fazendo por nós. E nós não temos, às vezes, essa percepção, esse conhecimento de Deus. Aqui, quando Deus confronta o povo sobre que o povo estava vivendo de uma aparência, eles aprenderam a fazer direitinho e faziam com a sinceridade mesmo. Só que não tinha um relacionamento. Eu não quero aqui falar mal dos pais, que existem pais, graças a Deus, pais presentes, pais que estão sempre aí ajudando, apoiando a mãe. Mas às vezes, vamos tirar essa questão do amor de mãe, amor de pai, vamos falar do amor em si. Ninguém quer ser amado por ninguém sem ter presença. Ser amado só a pessoa, o marido ama a esposa de forma assim, eu não deixo faltar nada. Precisar de médico vai, precisar de mercado vai. A esposa não quer só ser suprida na parte física, ela quer ser amada, ela quer ser admirada, ela quer que pegar o marido olhando para ela de uma forma, achando ela bonita, admirando. Da mesma forma o homem, ele não quer só que a mulher faça as coisas, ele quer ser amado, quer ser admirado. É alguém que ele pode contar como parceira, assim são os filhos. Às vezes tem pais que acreditam que suprindo a necessidade física é suficiente. Não, eu não deixo faltar nada em casa, mas falta a presença. Falta o relacionamento. Às vezes o pouquinho de tempo que tem com os filhos não fica, porque ou é na televisão, ou é nas redes sociais. E aí o filho sente falta do quê? Do relacionamento. Esses dias uma mãe, foi bem emocionante, eu não sei o nome da moça, eu não guardo nada na cabeça. Ela fez uma lista de quanto tempo ela passa com a filha dela durante o dia. Ela colocou todos os horários e ela começou a chorar, porque ela percebeu que tinha tantas atividades dela e da filha que ela não ficava nem uma hora com qualidade com a filha. Ela colocou a hora da minha filha dormir, a hora da minha filha levantar e ir para a escola, minha filha chega da escola, aí tem isso, tem aquilo. Quando ela foi ver,
E se você fizer as contas de quanto tempo você passa com seus filhos, ou quanto tempo você passa com seus pais, ou quanto tempo você passa... Se você for ver e somar isso, contar quantos anos você esteve presente na vida de quem você ama, de verdade, é muito pouco tempo. E se você fizer uma proporção de futuro, talvez você tenha menos tempo ainda de relacionamento com a pessoa que você ama. Às vezes você fala assim, eu amo muito a minha mãe, mas se você for ver na proporção do que ela vai viver, talvez você tenha no máximo 5 encontros com a sua mãe. A gente não percebe isso. A gente não nota isso. Tempo de qualidade, de uma relação, de uma troca, de estar ali presente. Talvez com seus pais você vai ter só mais um encontro nessa vida e você não sabe. Talvez você vai ter mais 10 encontros. Se você soubesse hoje que você só iria ter mais 10 encontros com a sua mãe, o que você faria para esses 10 encontros? Como seriam esses 10 encontros? Só que a gente vai vivendo dia a dia, um dia após o outro, a gente não percebe que a presença é muito importante, que estar presente é muito importante. Então, assim, é claro que na correria da vida, no corre-corre, na vida de todo mundo, é algo que realmente acontece e é normal acontecer, e não tem como a gente controlar isso. Eu queria trazer para você esse sentimento de Deus, querer que o povo esteja presente, vivenciando a presença de Deus aquele momento, sem nada de aparência, sem achar que já fez muito, sem achar que já fez tudo. Deus está presente, fala assim, misericórdia quero. O que é a misericórdia? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias, ou seja, é uma relação que não se cansa. Deus está sempre fazendo, sempre renovando, sempre com algo novo para nos dar, para nos oferecer. E o que nós temos oferecido para Deus? Deus só quer presença. E quer que esse desejo de estar na presença dele seja um desejo genuíno, não movido por uma rotina metódica, mecânica, automática. E isso a gente consegue conhecendo Deus. Não dá um estalo assim em você, quando você teve seus filhos, que você lembrou da sua mãe, você fala, meu Deus, como eu julguei minha mãe errado. Como eu condenei minha mãe. Hoje, tendo os meus filhos, eu consigo conhecer minha mãe melhor e entender mais a minha mãe. E aí você passa a ter uma relação diferente com a sua mãe, quando você tem seus filhos. É uma relação de misericórdia. É uma relação de conhecimento. Sabe, um amor de mãe é um amor que não tem como você explicar ele. Quando acontece um crime, existem 2 mães nessa jogada. A mãe da vítima e a mãe do criminoso. As 2 com os mesmos valores, com os mesmos princípios ali. Mas as 2 vão olhar diferente, tanto para a vítima quanto para o algoz. E você vai falar, mas como é que uma mãe dessa pode amar um filho desse, que fez um negócio desse? Não tem explicação, ela só ama. Ela tem consciência do crime, ela tem consciência de que é errado, mas ela não consegue deixar de amar o filho dela. Ela não consegue não olhar para o filho dela com misericórdia. Já para a mãe da vítima, que foi a vítima, ela não consegue olhar com misericórdia, não consegue. É difícil demais. Porque o amor dela está ali, nas mãos dela, vítima de um algoz. Não dá para você compreender, entender e nem explicar o amor de uma mãe. Assim é o amor de Deus. A gente não entende esse amor de Deus. A gente precisa conhecer mais a Deus. Buscar. O que Deus está dizendo para o povo é assim, eu quero misericórdia, mas eu também quero que vocês me conheçam. Às vezes muitas pessoas falam esse versículo assim, ó, misericórdia quero, não sacrifícios. O versículo não é só assim.
Deus está dizendo, eu quero misericórdia, mas eu também quero que vocês me conheçam. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós entendemos as reações, as atitudes daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendo. Por que que Deus faz assim? Por que que Deus permitiu isso? Você não entende porque você não conhece a Deus. Quando Deus confronta o povo aqui, fala assim, eu quero misericórdia, não sacrifícios. Eu quero que vocês me conheçam, não holocaustos. Tem pessoas que oferecem para Deus genuinamente holocaustos. Vai na igreja, levanta a mão, canta, adora. Isso tudo de um jeito mecânico. Nós aprendemos a fazer os holocaustos, os sacrifícios, nós aprendemos isso. E nós fazemos muito bem, cultos lindos, extraordinários. Mas não tem um relacionamento com Deus. Ninguém quer ser amado só para ser suprido na aparência. Se eu falar aqui, nenhum marido quer que a esposa o ame de uma forma só para as outras pessoas verem. Lá dentro de casa é a pessoa distante, uma pessoa que não... Mas fora, todo mundo olha e fala, mas que casamento perfeito. Mas dentro de casa, não existe uma relação. Esse casamento não vai durar. Pode até durar alguns anos, mas ele vai quebrar. O contrário, a mulher ela não quer ser suprida só na aparência pelo marido. Ela quer que o marido a ame, que o marido a admire. Não só, tem marido que elogia a esposa para os outros, mas minha mulher é incrível. Minha mulher é maravilhosa, só que dentro de casa não existe relação. A mulher não se sente amada. A mulher não se sente protegida. A mulher não se sente cuidada. Mas quem olha de fora é um casamento perfeito, porque a gente aprende a viver de aparência. E o que Deus está dizendo para o povo, através do profeta Oséias, está dizendo, eu não quero um amor de aparência. Eu quero misericórdia. Quando você olhar para o seu irmão, eu quero que você o ame, que você esteja pronto para suprir a necessidade do seu irmão. Esteja pronto para ajudar. Quanto mais vocês me conhecerem, mais vocês vão entender os meus caminhos. Vão saber que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Só que quando você conhece a Deus, você sabe que Deus não está falando de algo inatingível. Que às vezes as pessoas falam desse versículo como se fosse impossível viver pensamentos e caminhos de Deus, porque eles são altos, são muito mais altos do que os nossos. Deus não está dizendo isso, Deus está dizendo, se você me conhecer, você vai entender que estes pensamentos altos, estes caminhos altos estão o quê? Não inalcançáveis, estão disponíveis. Deus quer ser amado por mim e por você, Deus quer ser adorado por mim e por você, em espírito e em verdade, não só de aparência. Porque nós aprendemos a fazer as coisas direitinho. Nós sabemos. Eu sei fazer um culto aqui agora, se a gente for fazer um culto. Mas isso não interessa para Deus. Deus está mais interessado na minha relação com Ele no dia a dia. A presença. Quantos encontros você ainda vai ter com a sua mãe aqui na terra? Você não sabe. Talvez você tenha mais um encontro com ela. Mais 2 encontros com ela. Seu irmão, sua irmã. Quantos encontros em vida você ainda vai ter? Estes encontros precisam ser preciosos. Precisam ser vividos de verdade. Você precisa estar presente. Eu amo teatro. Gosto na minha igreja. Sempre quando tenho, eu me disponho para fazer. Mas existe uma regra no teatro. Quando você está interpretando um personagem, você precisa estar presente na cena. O que é estar presente na cena? Estar atento a todos os detalhes dos diálogos, como se você estivesse ali naquele momento. Você tem que estar presente. Porque quem assiste, se você estiver numa cena falando automaticamente decorado, muito bem falado, mas se os seus olhos não demonstrarem que você está naquela presença, naquela hora, você não passa a verdade. Você não consegue passar a mensagem que quem escreveu queria passar. Porque você não está presente, sua cabeça está em outro lugar. Hoje é o dia das mães, todos nós ficamos mais sensíveis. Eu sinto muito falta da minha mãe. Eu tenho 2 mães, né? A mãe biológica e a mãe que me criou, né?
Da mãe biológica eu tenho saudade das histórias que eu ouvia sobre ela, me dá saudade de quem ela era, de quem eu ouvia. Porque eu não tive convivência com a minha mãe biológica. Mas era uma mulher extraordinária, uma serva de Deus, que deixa um legado de fé para nós, filhos. Mas a mãe que me criou, eu tenho profunda saudade porque eu convivi, conheci minha mãe. E aí, antes de casar, eu via minha mãe todos os dias. Só que eu casei e fui para outra cidade, já diminuiu as vezes que eu via minha mãe. E se eu for contar quantas vezes eu tive um encontro com a minha mãe, depois que eu casei, até quando ela faleceu, foram pouquíssimos encontros. Se você olhar para o seu filho, quantos encontros você vai ter com ele? Agora, Deus está presente. E Ele quer ser percebido, quer ser amado, quer ter um relacionamento de qualidade. E o amor de mãe é um amor que exemplifica um pedacinho e revela um pedacinho do coração de Deus. Uma mãe, ela está sempre pronta para perdoar, para acolher, para proteger. Para ela, o filho sempre vai ser uma criança que ela precisa estar presente. Eu sei que talvez vocês não concordem com o que eu vou dizer aqui agora e está tudo bem. Quando minha filha foi casar, minha filha vai fazer 1 ano que ela casou esse ano. Quando ela foi casar, eu chamei meu genro e chamei ela e falei assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha casa é de vocês. Dei a chave, falei, aqui, essa casa é de vocês. Minha casa é de vocês, vocês podem chegar a qualquer hora, qualquer dia, pode abrir geladeira, a casa é de vocês. Aí eu falei, mas a casa de vocês não é minha. Não é minha. Porque eu já tive a oportunidade de ter minha casa, de ter minhas coisas. Agora é a hora deles ter a família deles, a casa dele, as coisas dele. Se eu for ver minha filha, se eu for lá, eu pergunto se tá tudo bem eu ir. Mas, velho, pra que bobagem é essa? Mãe pode? Não pode. Só que a gente precisa, eu falo isso com muito amor. Não é porque eu não vou na casa da minha filha a hora que eu quero, que eu não estou amando. Minha filha sabe, eu estou aqui para ela. Meu filho sabe, eu estou aqui para eles. Precisou, eu estou presente. Esse amor que Deus quer de mim, de você, um amor que está pronto. Um amor que está pronto. Você está pronto o quê? Para perdoar seu irmão. Você está pronto para olhar seu irmão com misericórdia. Porque quando nós fazemos isso pelo nosso irmão, pensa no amor de mãe, é um amor que a gente precisa ter com as pessoas. É difícil, né, gente? É muito mais fácil a gente amar só quem saiu da gente. Mas quando nós estamos prontos para um relacionamento com Deus, como Ele quer ser mesmo amado, como Ele quer ser mesmo adorado. Porque o que acontece? Nós aprendemos a fazer as coisas que aparentemente Deus aprova. E a gente acha que isso é suficiente. Deus quer um relacionamento. Todo mundo tem sua individualidade. Todo mundo tem seu tempo, mas a presença de Deus em nossa vida, ela é constante. Mas a nossa presença, desfrutando da presença dele, quanto tempo ainda na Terra nós temos para desfrutar dessa presença? Tem muitas coisas que às vezes eu faço e falo, gente, eu não estou amando a Deus como Deus merecia. Eu preciso conhecer melhor a Deus, eu preciso amar a Deus. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. São 2 coisas. Sempre quando alguém me fere, alguém me machuca, eu lembro de Jesus olhando para o povo falando, são ovelhas sem pastor. São ovelhas que não têm pastor. Uma pessoa, quando ela tem a capacidade de ferir a outra, ela não está amando e seguindo o pastor, porque se ela tivesse uma relação com Deus, ela não faria mal a ninguém, ela não feria ninguém. A outra coisa, olha só o TDAH fugindo, né? A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, sabe, tem aquela pessoa que ela sempre chega atrasada nas coisas, na igreja, tudo você já chega atrasada. Se você se atrasar uma vez,
Beleza, é normal, pode atrasar, mas não tem aquela pessoa que sempre atrasa? Na minha cabeça, às vezes eu penso assim, o que vem na minha mente é, essa pessoa não ama a Deus o suficiente. Ela não conhece a Deus para amá-lo o suficiente, para entender que um horário para ser cumprido abençoa ele, abençoa todo quem está esperando. Se você ama a Deus e conhece a Deus, você é uma pessoa pontual. Porque você considera as outras pessoas. E quando você considera as outras pessoas, você é alguém que ama a Deus não só de palavras, não só de boca, mas de fato e de verdade. Acho que a 3ª João fala que a gente tem que amar o outro não só de boca, mas de fato e de verdade. Com relacionamento, com presença. Perto de mim, meu irmão não vai passar necessidade. Porque eu estou pronto para amar a Deus. Porque eu conheço o coração de Deus e eu sei que se eu suprir a necessidade do meu irmão, é porque eu estou tão perto de Deus o suficiente que a misericórdia alcança o meu coração e eu supro a necessidade do meu irmão. Amar e conhecer a Deus e ter um coração misericordioso sempre vai levar você a olhar para o seu irmão com misericórdia. Tem pessoas que são tão duras para falar do seu irmão. Falam de forma tão dura, quando um irmão falha, quando um irmão erra, aponta o dedo e fala de uma forma tão dura, apontando, não, porque eu falo a verdade mesmo, porque eu sou uma pessoa sincera. E dentro dessa sinceridade não carrega nem um pouquinho da misericórdia. Você vê que é uma pessoa que caminha como uma ovelha que não tem pastor. Vive dizendo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem faltado presença, tem faltado relacionamento. Porque você tem sido tão duro para apontar o dedo, para julgar o seu irmão. Não tem como você amar a Deus, conhecer a Deus e adorá-lo de fato e de verdade, se você não conseguir olhar para o seu irmão com misericórdia. Uma mãe, por mais que seu filho erre, por mais que seu filho falhe, ela consegue olhar com misericórdia para o filho dela. Então, hoje, nesse Dia das Mães, quando você pensar na sua mãe ou de alguma forma olhar para o amor de uma mãe, pense que esse é o tipo de amor que Deus quer derramar no seu coração. Que Deus quer ter conosco essa relação. O amor de mãe, por mais lindo que seja, é um amor que falha. Mas o amor de Deus, ele não falha. É maior do que um amor de mãe. Porque ainda que a minha mãe e meu pai me abandonarem, que é algo que não é comum de se ver, mas existe, né, gente? O Senhor me acolherá. Ainda que eu não tenha meu pai, ainda que eu não tenha minha mãe, eu tenho Deus para me acolher. E aí Deus fala, então me conheça. Me conheça. Porque eu quero misericórdia, eu não quero aparência. Eu não quero atores. Não quero personagens, eu quero filhos. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada por este amor tão extraordinário que o Senhor tem conosco. Perdoe, Senhor, todas as vezes que nós apresentamos para o Senhor uma performance. Que diante das pessoas nós nos tornamos pessoas perfeitas, mas tão falhas na relação íntima, diária com o Senhor. Perdoe todas as vezes que nós agimos como atores, que sabemos fazer culto, sabemos adorar, sabemos cantar, sabemos interpretar, sabemos ser bonzinhos doando cestas básicas, sabemos dar sopa na madrugada, mas fazemos tudo isso só por aparência. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos falhado na nossa relação com o Senhor, no relacionamento, porque o Senhor não quer ser só que nós te adoremos com serviço, com sacrifícios. O Senhor quer que nós te adoremos de verdade. E o fruto desse relacionamento verdadeiro sempre será o nosso irmão, tendo misericórdia dele e cuidando
das ovelhas que não têm pastor, mostrando um caminho conhecido por nós, porque nós aprendemos a te conhecer, porque o Senhor quer misericórdia e o Senhor também quer ser conhecido por nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Feliz Dia das Mães. Um abraço aí bem forte para todas as mães aqui da live e todas que vão assistir depois. Um cheiro. Até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.